Segunda epístola de João, segunda carta de João, lá no finalzinho da Bíblia. Vamos ler, irmãos. Diz assim: o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, ao quais amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e caridade. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai, pois, vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. E quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como um filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito escrever-vos, e não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco, e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Irmãos, essa segunda epístola de João, ela tem alguns aspectos da primeira epístola de João, alguns detalhes que esclarecem para nós a respeito do que João também citou na primeira epístola. E João, na primeira epístola, ele estava alertando a igreja, ele estava alertando os irmãos recém-convertidos, e também aqueles que já tinham se convertido totalmente, a estarem em alerta e vigilância. Porque, irmãos, havia surgido naquela época um grupo chamado gnósticos, e João foi um dos apóstolos, um dos discípulos que mais combateu este grupo gnóstico. E o grupo gnóstico, irmãos, eles afirmavam que Jesus Cristo, ele não tinha vindo em carne. Eles estavam abolindo a natureza humana de Cristo, porque, de acordo com este grupo de gnósticos, eles acreditavam que Deus não podia se materializar, porque o corpo humano, a carne humana é má, e Deus jamais poderia tomar a forma humana. Era isso que o grupo gnóstico dizia. E este grupo, irmão, de gnóstico, eles estavam ludibriando, eles estavam enganando muitos irmãos que iam se convertendo naquela época. E este grupo, além de estar semeando um falso evangelho, irmãos, eles entravam nas casas, ensinavam este tipo de doutrina, esse tipo de evangelho totalmente deturpado. E isso fazia com que muitos irmãos abandonassem a verdade. E aqui João também, na segunda epístola, ele vai alertar mais uma vez a igreja a respeito desse grupo gnóstico. E uma coisa, irmãos, que nós temos que entender é que este livro de João não vai revelar para nós diretamente que foi João que escreveu,
Mas no entanto, meus irmãos, todas as evidências, toda a escrita apontam para o autor João, o discípulo amado de Jesus, o qual também escreveu o Evangelho de João. E este livro, meus irmãos, de 2 João, possivelmente, de acordo com os estudiosos, ele foi escrito por volta do mesmo tempo em que as outras cartas de João foram escritas, como também a primeira e a terceira carta de João, provavelmente escrita ali entre 85 e 95 depois de Cristo. Esta carta provavelmente foi escrita em Éfeso, ali na Ásia Menor, aonde hoje é a atual Turquia. E o livro de 2 João, meus irmãos, é um apelo urgente para que os leitores demonstrassem o seu amor por Deus e seu Filho Jesus, ao obedecer ao mandamento de amar uns aos outros e viver suas vidas em obediência às Escrituras. E este livro de 2 João, também, meus irmãos, é um forte alerta para terem cuidado com os enganadores, que andavam dizendo que Cristo não tinha realmente ressuscitado na carne. E por conta disso, João estava muito ansioso para que os verdadeiros crentes estivessem conscientes desses falsos mestres e não tivessem nada a ver com eles. Agora nós vamos observar, irmãos, o que João, já de primeira mão, escreve aqui no versículo 1. Ele diz: o ancião, em outras traduções vai começar dizendo o presbítero, mas aqui ele começa dizendo: o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, ao quais amo na verdade, e não somente eu, mas também a todos os que têm conhecido a verdade. João, ele usa aqui o termo presbítero ou ancião, não como um nome de um ofício, irmãos, mas como designando sua idade avançada. João já tinha aqui a sua idade bastante avançada, e ele se refere a ele mesmo como o ancião, e a outras como o presbítero. E agora o apóstolo João, que era um homem muito velho, geralmente ele deveria ter cerca de 90 anos, e ele é considerado o mais velho de todos os apóstolos, e como todos nós sabemos, ele foi o único apóstolo que morreu de morte natural. E na parte A ele começa dizendo a sua carta: a senhora eleita e aos seus filhos. E quem era essa senhora, a qual João está se referindo a ela? Talvez, meus irmãos, esta fosse uma mulher cristã, que João queria alertar e encorajar por meio desta carta. E mais na frente, meus irmãos, nós vamos entender mais um pouco o porquê que João, ele não cita o nome dessa mulher e nem de seus filhos. E ele diz que por essa carta, meus irmãos, de Paulo ser escrita durante um período de perseguição, exatamente porque João não queria citar a essa senhora e a seus filhos pelo nome em sua carta escrita. Porque se a carta, meus irmãos, ela fosse interrompida pelas autoridades, se essa carta fosse pega pelas autoridades naquela época, e eles soubessem o nome dessas pessoas, o qual essa carta foi escrita, isso poderia significar a morte daquelas pessoas. Então, meus irmãos, se aquela carta ela fosse interrompida pelas autoridades daquela época, e soubessem os nomes daquelas pessoas, isso poderia significar a morte daquelas pessoas. Por isso que João, ele não cita o nome dessas pessoas. E ele continua dizendo: a quem amo na verdade, e não apenas eu os amo, mas também todos que têm conhecido a verdade.
Então, meus irmãos, quem quer que fosse aquela senhora eleita, ela era amada por todos os que conhecem a verdade. E uma coisa, meus irmãos, nós temos que entender desde já, que se nós conhecemos e amamos a verdade, nós também amaremos aqueles que também conhecem e amam a verdade. A verdade, meus irmãos, que permanece em nós, também vive nos outros que conhecem a verdade. Se você ama a verdade, você também vai amar o seu irmão que conhece a verdade. Se você ama a verdade, quando o teu irmão estiver passando por um momento difícil, o amor que você conhece através da verdade vai ser demonstrado em ações também para aqueles que amam a verdade. Então, meus irmãos, nós vemos aqui João bastante focado na ideia da verdade. E como ele estava em todos os seus escritos, como ele usa sempre bastante a palavra verdade em todos os seus escritos, ele usou esta palavra verdade cerca de 37 vezes em seus escritos no Novo Testamento. Isso mostra, meus irmãos, que o que nos une é a verdade bíblica. E é por isso, meus irmãos, que a verdade é importante para os cristãos. O que nos une, meus irmãos, é a verdade bíblica. O que nos une, meus irmãos, não é um título, um rótulo de uma igreja, não. O que nos une, meus irmãos, em Cristo é a verdade. O que nos une em Cristo é a doutrina bíblica e genuína. E no versículo 2 ele diz: por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. Quando diz que esta verdade estará para sempre conosco, nós temos que entender que a verdade ela não muda. Se fosse assim, meus irmãos, ela estaria conosco só metade da nossa vida. Se a verdade mudasse, meus irmãos, ela estaria conosco um certo tempo e depois acabaria. E exatamente por isso que a verdade ela não muda, e é exatamente por isso que ela estará para sempre conosco. A verdade verdadeira, ela estará para sempre conosco. E nós, meus irmãos, estaremos para sempre, e teremos esta verdade para sempre, na eternidade com Cristo. Muitas pessoas hoje pensam que a verdade muda de era em era, que a verdade muda de geração em geração. Mas a Bíblia, meus irmãos, saiba que a verdade não muda, e ela estará para sempre conosco. Pode passar anos e anos, gerações e gerações, nascem, morrem, mas essa verdade não muda. O que muda, meus irmãos, é a soberba no coração de muitos homens, em acharem que pode acrescentar algo a mais do que além está escrito, em acharem, meus irmãos, que podem criar uma nova doutrina em cima da palavra verdadeira. A palavra de Cristo não muda. E no versículo 3, João disse: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. E João faz questão de acrescentar: o Filho do Pai sejam convosco na verdade e caridade. João ele apresenta uma versão expandida da saudação padrão nas cartas do Novo Testamento, que sempre vinha acompanhado com graça, misericórdia e paz.
E aqui, meus irmãos, ele concordou com confiança, dizendo que elas estariam com eles da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aquele grupo gnóstico diziam que Deus, que o Cristo não podia ser um ser que se materializasse. E aqui João faz questão de, já no começo da carta, desejar aos irmãos graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai. E ele ainda acrescenta, do Senhor, o Filho do Pai. Exatamente já para combater aquele grupo de gnóstico. Então o apóstolo, ele aqui mantém em vista a divindade de Cristo como Filho de Deus. Uma coisa que aqueles gnósticos, eles negavam absolutamente. E ele finaliza o versículo 3, na parte, bem no finalzinho: sejam convosco na verdade e caridade. Em outras traduções, está escrito em verdade e em amor. Então, meus irmãos, como João é conhecido como apóstolo do amor, discípulo do amor, João dificilmente podia escrever um verso sem anunciar a graça, a misericórdia e o principal, o amor. E uma coisa que nós podemos receber de aplicação para nós nesta manhã, que separados da verdade, se nós estivermos separados da verdade e do amor de Deus, nunca poderemos realmente ter graça, misericórdia e paz. O amor, meus irmãos, não é aquele apenas de palavras, mas é o amor, meus irmãos, que vai muito além disso. Se não tivermos, nunca poderemos realmente ter graça, misericórdia e paz da parte de Deus. No versículo 4, João escreveu: muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. João, ele disse: eu muito me alegro. Estou muito alegre por achar que alguns de teus filhos andam na verdade. Então, meus irmãos, este é um coração. Nós podemos entender que este é um coração de um pastor, de um apóstolo, de um discípulo, ao saber que os membros estão andando na verdade. João, como apóstolo de Cristo, ele está muito alegre em saber que os membros estão andando na verdade. E João se alegrou porque muitos dos filhos daquela senhora estavam andando na verdade, e isso muito alegrou o coração de João. Embora, meus irmãos, a verdade não seja a única preocupação de um pastor, é uma grande preocupação. E é, meus irmãos, um grande conforto para um pastor ver aqueles que ele ama, e que ele cuida, e que estão andando na verdade. É uma alegria muito grande, meus irmãos, quando um pastor sabe e reconhece que os membros da sua igreja estão andando na verdade. Isso alegra, meus irmãos, um coração de um pastor, a saber que os membros não voltaram para as heresias, não voltaram para a apostasia. Isso, meus irmãos, alegra o coração e conforta o coração de um pastor. E João, ele disse: eu me alegro a encontrar algum dos teus filhos andando na verdade. João, meus irmãos, se alegrou porque quando o povo de Deus está andando na verdade,
eles também permanecem em Deus. Porque se você não anda na verdade de Deus, você não permanece em Deus. Você pode até achar que está andando, permanecendo em Deus, mas se não anda na verdade, está na apostasia. E muitos por aí afora acham que estão em comunhão com Deus, permanecendo em Deus, mas não andam na verdade. E dessa forma não tem como permanecer em Deus, se não for andando na verdade. Porque a mentira, meus irmãos, ela leva para a perdição. O engano vai te levar, meus irmãos, para a condenação eterna. E um grande sinal de que você permanece em Deus, que você está andando com Deus, é quando você permanece na verdade. E a verdade, meus irmãos, ela não é importante apenas por si mesma, mas também porque se estamos andando na verdade, mostra que estamos andando com o Senhor. Se você anda na mentira, quem é o pai da mentira? Logo, se você não anda na verdade, você anda com o pai da mentira. Se você não anda na verdade, você anda no caminho mentiroso, enganoso, achando que está agradando a Deus. Logo você anda com o pai da mentira, que é o diabo. E João no versículo 5 ele diz para aquela senhora: e agora, senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos um ao outro. E João ele faz questão de dizer: agora, senhora, rogo-te, eu imploro-te, senhora. João, meus irmãos, ele não implora por um assunto muito importante, de algo tão vital na vida cristã. João agora, meus irmãos, implora por um assunto que é muito importante, e que é algo vital na vida cristã, que é o mandamento de que nós amemos uns aos outros. E por João escrever essa carta, meus irmãos, alertando aquela senhora e aos seus filhos, é um sinal de que João amava aquela igreja. E muitas pessoas acham, meus irmãos, que quando o pastor está alertando, quando o pastor traz uma mensagem, e que a pessoa sente que pegou no seu calo, acha que o pastor está soltando uma indireta, acha que é porque o pastor está com algum problema. Não, irmãos. Quando o pastor exorta através da sua palavra, quando o pastor, meus irmãos, está advertindo a igreja, quando o pastor traz uma mensagem e atinge, meus irmãos, algo da sua vida, é porque Ele te ama, é porque Ele tem um amor, meus irmãos. E por isso João ele implora aquela senhora que amemos uns aos outros. E João ele disse: não como se estivesse escrevendo um mandamento novo.
João estava dizendo para ela que aquilo não era novidade, porque o próprio Cristo sempre falou do amor ao próximo. Os outros apóstolos também sempre falaram do amor ao próximo. E João apenas está esclarecendo: não estou trazendo um mandamento novo, mas aquilo que vocês desde o princípio ouviram, que amemos uns aos outros. E o amor, meus irmãos, é tão essencial na vida da igreja, que eu creio que ela deve ser sempre repetida várias vezes e usada como um lembrete para a nossa vida pessoal. Deve ser um lembrete, meus irmãos, para a nossa vida ministerial com Deus. O amor ao próximo, o amor àquele que está ao nosso lado, deve ser sempre lembrado. Porque muitas vezes, meus irmãos, queremos focar em um único ponto e esquecemos dos pontos principais, que é o amor. E João, ele diz que nos amemos uns aos outros. A integridade da nossa vida cristã, meus irmãos, pode ser medida pelo nosso amor uns pelos outros. A nossa vida, meus irmãos, pode ser medida pelas nossas ações que temos em cuidado pelo nosso próximo, com aquele que está conosco, com aquele que está caído. João disse, meus irmãos, a respeito da família, que aquele que não tem amor, principalmente pelos da sua família, é pior do que o infiel e já negou a fé. Você tem um familiar seu e você não se preocupa porque ele está doente. Se você tem um parente seu que está doente, enfermo, e você faz que nada estivesse acontecendo, tome bastante cuidado, porque se você não demonstra amor pelos da sua família, isso vai ensinar muito da sua integridade com Deus. E no versículo 6 João disse: e o amor é este. Qual é o amor? Que andemos segundo os seus mandamentos. E este é o mandamento, que como já desde o princípio vistes, que andeis nele. Em outras traduções diz: e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. E este é o mandamento, como já desde o princípio vistes, que andeis nele. Trilhe a sua jornada nele. Trilhe a sua vida neste mandamento. Se amamos, meus irmãos, a Deus, nós obedecemos os seus mandamentos. E nós fazemos isso, meus irmãos, não porque pensamos que os mandamentos de Deus são fardos pesados, não, mas porque nós vemos que são melhores para nós. Eles são, meus irmãos, direções e presentes de Deus para nós. O mandamento do amor, eles não são fardos pesados para nós. Não podemos tomar ele como fardos pesados, difíceis de carregar, não, meus irmãos. Mas nós temos que tomar este mandamento como presente de Deus e direções para a nossa jornada. E quando ele diz assim: andemos em obediência aos seus mandamentos. Talvez João tenha advertido contra aqueles que pensavam que a única coisa importante na vida cristã era um amor vago, que não tinha coração para a obediência.
Você pode demonstrar, meus irmãos, amor em tudo aquilo que você faz. Você pode demonstrar amor com a tua vida, com o benefício que você tem. Mas se você, meus irmãos, não vive em obediência à palavra de Deus, não vive na verdade, você apenas está vivendo um amor vago. Você apenas está vivendo um amor de palavras, de ações. Mas a sua vida sem a obediência, sem doutrina bíblica, demonstra muito pouco da sua integridade para com Deus. E muitas religiões por aí afora, eles fazem todo tipo de caridade, todo tipo de doações. Eles doam milhões e milhões, mas estão nas heresias e na apostasia, porque o evangelho ensinado por eles, porque a pregação ensinada por eles, está levando milhões e milhares de almas para a condenação. E João no versículo 7 diz: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Aqueles enganadores que haviam saído pelo mundo afora naquela época, João sabia que os falsos mestres eram um perigo para a igreja. Hoje nós não podemos encontrar mais aquele grupo gnóstico. Mas hoje, meus irmãos, nós podemos encontrar um certo grupo gnóstico disfarçado de cristão, de crentes, de apóstolos, de profetas. Como assim, irmão? Mas eles não falam de Cristo, eles pregam a Cristo, eles pregam o amor de Cristo, mas eles ensinam um evangelho totalmente deturbado. Porque para eles, meus irmãos, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não foi completa para a nossa salvação. Nós somos salvos pela graça de Deus. E se nós somos salvos pela graça de Deus, meus irmãos, não há nada que nós podemos fazer para obter a salvação. A salvação, meus irmãos, ela não é comprada com teu dízimo. A salvação, meus irmãos, não é comprada porque você deixa ou não de assistir um filme. A tua salvação, meus irmãos, ela não é comprada por nada que você possa fazer. A salvação, meus irmãos, foi comprada pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Aí você diz: mas irmão, aquele irmão fala de Cristo. Mas ele faz uma abolição do sacrifício de Cristo na cruz. Se alguém, meus irmãos, chegar para você e dizer
que o sacrifício da cruz de Cristo não foi o suficiente para te salvar, meus irmãos. Este é o espírito do anticristo. Este é o espírito do acusador. O sacrifício de Cristo foi o suficiente. Este é o espírito do enganador. Então, meus irmãos, João tinha em mente que o perigo daqueles que pensavam que Jesus, sendo Deus, não poderia ter uma conexão real com o mundo material, era um enganador. E para combater isso, irmãos, João fez uma declaração clara, que devemos confessar que Jesus Cristo veio em carne. Isso significa que Jesus veio como homem real, em sua primeira vinda. Por isso que João estava ensinando, que aquele que não confessasse que Cristo não veio em carne, não era de Deus. Por causa daquele grupo de gnósticos que estava aparecendo. Aí você pode pensar assim, irmãos, então todo aquele que confessa que Cristo veio em carne é de Deus. Entenda, meus irmãos, que João estava combatendo um grupo de gnósticos. Se nós fôssemos trazer isso para os dias atuais, então ninguém mais estava perdido no mundo. Porque mais de 80% das religiões hoje confessa que Cristo veio em carne. Os mormons, eles acreditam que Cristo veio em carne. Os adventistas acreditam que Jesus Cristo veio em carne. E só por isso eles estão certos? Não, irmãos. Porque já os adventistas dizem que se você não acredita nos escritos de Ellen White, você não pode ser batizado. Você não pode ter uma visão aberta das Escrituras Sagradas. Já os mormons querem que Cristo veio em carne, mas eles consideram Cristo como um mero profeta. Por isso, meus irmãos, que nós temos que ir a profundo a doutrina que é ensinada e pregada, para não sermos enganados por estes espíritos de anticristo. Então João insiste aqui que aqueles que não confessavam que Jesus Cristo veio em carne, eles eram enganadores e eles tinham o espírito do anticristo. Então João nos advertiu contra esses anticristos também em sua primeira carta. Eles são aqueles, meus irmãos, que não apenas se opõem a Jesus, mas também oferecem um Cristo substituto. Este espírito do anticristo, meus irmãos, eles também não apenas se opõem a Cristo, mas ele também oferece um Cristo substituto. Um Cristo totalmente criado pela sua imaginação. Um Cristo totalmente criado pela o seu auto-orgulho, soberba. Um Cristo totalmente criado por aquilo que ele acha. Um Cristo totalmente criado por aquilo que ele quer obter. Eles criam um Cristo que faz barganha. Eles criam um Cristo que, se você colocar Cristo sobre a parede,
Eles criam um Cristo. Se você botar Cristo na parede, pedir algo a Ele, e você oferecer dinheiro a Ele, Ele vai lhe dar. Eles criaram um Cristo que precisa de campanhas para você ser ouvido. Eles criaram um Cristo que você precisa subir montes e passar noites e noites no monte para ser ouvidos, aonde Cristo nada ensinou a respeito disso. Aonde Cristo ensinou uma forma simples: entra no teu quarto, fecha a porta, ora o teu pai que vem em secreto, e Ele te recompensará. Nós vemos uma forma, meus irmãos, de que aonde você estiver, aonde você for orando, Deus estará contigo. Cristo estará contigo. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio de vós. Não há, meus irmãos, uma fórmula, um antídoto. Não há um decreto da forma que você deve falar com Deus. Apenas abra o seu coração e fale com Deus, aonde você estiver. E nós entendemos, meus irmãos, que este espírito do anticristo, um dia ele vai encontrar sua realização final. Esse espírito do anticristo vai receber sua realização final no anticristo. Aquele que vai liderar de certa forma a humanidade em uma rebelião contra Deus no fim dos tempos. E todos nós já sabemos o final do anticristo e de seus seguidores. Então, meus irmãos, todo aquele que transgride não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, este não tem Deus. Não há, meus irmãos, as pessoas podem até olhar e ver este Jesus que este profeta está ensinando. Ele é nobre, ele é sincero, ele é corajoso. Não há, meus irmãos, nada nobre, sincero ou corajoso ou admirável em um falso Cristo, em um falso Jesus. E eles esquecem, meus irmãos, que negar o Jesus bíblico é sempre rejeitar tanto o Pai quanto o Filho. E quem pensa que temos ou devemos ir além do que a Bíblia diz claramente sobre Jesus, este transgride. No versículo 8, João disse: olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Ou seja, cuidem para não perder a verdade e o amor. João estava alertando através daquela carta: cuidem para vocês não perderem a verdade e o amor. Cuide, igreja, para não perder a verdade e o amor. Cuide para não perder a verdade e o amor. Como se perde a verdade, irmão? Voltando para as heresias, voltando para os cultos de revelações, adivinhações, voltando, meus irmãos, para as falsas profecias. João no versículo 9 disse: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus.
Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. A ideia, meus irmãos, essencial é que a verdade no que diz a respeito aos ensinamentos, o caráter e a obra do Salvador deve ser guardada. Ao mesmo tempo, meus irmãos, porém, João ele faz uma observação geral, que se alguém não guardasse a verdadeira doutrina a respeito do Salvador, não tinha conhecimento real de Deus. Eles achavam que conhecia. Poderiam até achar que estavam agradando a Deus. Mas sem a verdade, a perseverança na doutrina, nunca conheceu a Deus. Por isso que João disse: aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, ele não tem a Deus. No versículo 10: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Aí agora você pode estar pensando: irmão, então eu não posso receber ninguém do outro ministério lá em casa. Está escrito aí, ó: se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Primeiro, irmãos, nós nunca podemos pegar um versículo isolado e tomarmos as nossas próprias conclusões. Nós temos que ler todo o contexto. O que é que João está combatendo? Um grupo gnóstico. E João ele disse, se esse grupo, ele estava querendo dizer em outras palavras, se esse grupo que não guarda a doutrina, esse grupo gnóstico aparecer aí na casa de vocês, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. O que João também estava querendo dizer é que aqueles irmãos não poderiam dar lugar para eles. E tinha, meus irmãos, uma coisa no primeiro século que poderia ocasionar isso. Primeiro, quando se dava a hospitalidade a uma pessoa, automaticamente se estava validando aquela pessoa. Naquela época, quando uma pessoa recebia alguém na sua casa, você estava validando. Eu concordo com que essa pessoa entre aqui na minha casa. Estava validando aquela pessoa. Por isso que João estava dizendo: não saudeis nem o recebeis em casa. Porque se eles recebessem aquele grupo gnóstico na sua casa, eles estavam validando aquilo que eles estavam dizendo. Então, irmãos, embora nós devemos amar todas as pessoas e desejar o bem-estar das pessoas, e buscar a sinceridade e a fidelidade das pessoas, ainda assim, meus irmãos, não podemos desejar a ninguém sucesso na trajetória de pecado e erro. Você não pode desejar sucesso na trajetória de pecado e do erro das pessoas, mas sim que elas sejam libertas e transformadas por Cristo. Você não vai desejar que um falso profeta tenha mais sucesso ainda, não. Você não vai orar, desejar uma pessoa que está nas heresias que tenha mais sucesso ainda, mas você vai desejar que ela seja liberta e transformada pela verdade. Mas por que o João disse isso? No versículo 11 ele vai explicar por que ele disse isso. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Ou seja, se aqueles irmãos apoiassem, e se hoje nós apoiássemos um falso profeta que diz e faz o rebuliço,
você está ajudando a ele a difundir perdição e o erro. O que mais estamos fazendo é encorajando a ele levar um falso evangelho. Quando nós vemos um falso profeta e tocamos no ombro dele, diz: você é um homem de Deus. Só por bajulação, meus irmãos, você está apoiando, você está ajudando a ele difundir perdição, a ele levar um falso evangelho. Então, meus irmãos, seja muito cauteloso a quem você está ouvindo. Seja muito cauteloso, irmãos. As pregações que você escuta nas redes sociais e que você está comentando. Tome bastante cuidado. Tome bastante cuidado. Também a igreja que vocês estão visitando. Seja muito cauteloso. Porque você prega contra as falsas heresias e falsos profetas. E depois você está lá dizendo que ele é um homem de Deus, que prega bonito. Tome bastante cuidado. O próprio Cristo alertou isso, irmão. Que ele ensinou para os seus discípulos, e nós também não podemos se esquecer, que um pouco de fermento leva toda a massa a perder. Um pouco de fermento leva tudo aquilo que você aprendeu a perder. E para concluir, irmãos, nós devemos entender que o desejo de conhecer a verdade é uma coisa, mas encontrar a verdade e trilhar o seu caminho é outra coisa completamente diferente. As aparências, meus irmãos, elas podem ser enganosas. À primeira vista, certos ensinamentos podem parecer a mais clara expressão da verdade, mas na realidade não passam de ensinamentos ímpios e satânicos. Então, meus irmãos, que nós tenhamos força e, acima de tudo, coragem para rejeitarmos completamente qualquer ensinamento que não procede do Espírito Santo, e que nós venhamos permanecer firmes, alicerçados na palavra de Deus. Então, meus irmãos, quero terminar com essa frase que diz que nós devemos se santificar na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Amém?